Sabe aquele funcionário que trabalha quietinho, não gosta muito de aparecer e traz muito resultado para a empresa? Hoje a gente vai falar de um fundo imobiliário que cabe dessa maneira na sua carteira. Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bernardo Sanches e esse aqui é o Vai Pelos Fundos, canal voltado aí para análise e estudo de fundos imobiliários. No vídeo de hoje a gente vai falar do mais votado da semana, BCRI11. Esse que é um fundo de papel com mais de 660 milhões de reais de PL, mas que tem uma gestão bem low profile, não gosta muito de aparecer, não está presente em lives, mas que faz um trabalho muito honesto, muito bacana, entrega muito resultado, trouxe aí mais de R$1 por cota nos últimos 12 meses. Tá curioso? Então bora para essa atualização. E se você curtir esse conteúdo, por favor, deixa o like, deixa comentário, isso é muito importante para a gente. E te peço encarecidamente, envia também esse vídeo para quem possa se interessar. Ajuda a gente aí a divulgar o canal também. Iniciando o nosso vídeo sobre o BCRI11, o Banestes Recebíveis Imobiliários, Fundo de Investimento Imobiliário. BCRI11, que a gente vai fazer aqui o comparativo desse relatório gerencial de fevereiro de 2022 com maio de 2021, então vale a pena a gente saber aí um prazo bem interessante de análise e comparar o que aconteceu, o que mudou no fundo. Já adianto para vocês, não mudou muita coisa não. Perfil do fundo, o FII tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como CRIs, letras de câmbio, letras hipotecárias, cotas de FII, cota de FDIC, cota de fundo de investimento de renda fixa e debêntures. Benchmark do fundo é IGPM mais 6%. Vale a gente destacar aqui que o grosso, obviamente, está em certificado de recebíveis imobiliários e um pedacinho da carteira em fundos imobiliários. A gente vê aí que a administração é da BRL Trust, gestão feita pela Banestes DTVM, Banestes que tem aí um banco muito forte no Espírito Santo. Inclusive, é um banco listado em bolsa, se você quiser fazer aí os investimentos nesse banco também. Falei um pouquinho disso no nosso vídeo de análise completa, tá aqui no card para você conferir, vale muito a pena. Taxa de administração de 1% do valor de mercado, não tem taxa de performance, esse é um fato muito interessante em fundos de papel, sempre falo para vocês, e é um fundo aí que já tem 9 emissões de cotas, inclusive lá em maio, quando a gente fez o vídeo de análise completa, o fundo estava passando exatamente por essa 9ª emissão, uma captação grande, 200 milhões de reais, naquele momento era um crescimento de 43%. Hoje o PL do fundo está em 667 milhões de reais. Naquele momento eram 464 milhões de reais. Então exatamente aí esses 200 milhões foram aumentados. Cotistas hoje são 46 mil. Naquele momento eram 42 mil. E aí é um fato interessante, né? Um fundo que não cresceu muito. E até faz parte da característica do BCRI, tá? Ele é um fundo que eu chamo de low profile. Ele é um fundo mais quieto, é um fundo que não aparece, não é tão midiático aí quanto a outros, por isso eu acho que esse número de cotistas é um pouquinho menor. PVP dele hoje 1.03, naquele momento era de 1.07. Partindo aí para DRE, a gente vê que o resultado grosso, claro, 7 milhões de reais vem do CRI, que são juros, correções, e também vale destacar nesse montante aí tem o ganho de capital com os CRIs. Resultado de fundos imobiliários deu 922 mil reais. Também tem aqui ganho de capital. O resultado líquido do fundo 7,7 milhões de reais e a gente vê que a distribuição efetiva 7,5 milhões de reais, uma distribuição de R$1,20 por cota, bem interessante, e houve aí um acréscimo de reserva em 197 mil reais, bem pequenininha ainda. Ainda sobre a questão de distribuição de rendimentos, o fundo diz aí que esse R$1,20 por cota deu um dividend yield líquido de imposto de renda de 1,08%. Como benchmark do fundo é IGPM, eles tratam aí desse índice dizendo que ele variou 1,83% no último mês e 16,12% em 12 meses. Interessante a gente notar que a distribuição por cota aí nesse fundo nos últimos 12 meses foi sempre acima de R$1, tá? O menor mês aqui, R$1,02, foi quando ele estava passando ali pelo período de emissão e com o recurso ainda em caixa, mas a gente vê que ele fez distribuições bem gordinhas aí, né? De 1,51, 1,59. Em termos de cota, a gente vê que ele não oscila tanto assim, mas em novembro de 2021 chegou a R$104.
e a mais alta foi ali em R$ 119 lá em abril de 2021. Carteira do fundo hoje são 65 CRIs, naquele momento eram 58 CRIs. Interessante a gente destacar aqui que os 6 primeiros CRIs são os mesmos daquela última análise e é interessante que eles tiveram aí uma exposição reduzida no CRI Sendas, que foi um fato que eu falei que eu achava que era um CRI um pouquinho maior, né? Na carteira era de 7,3%, hoje 5,49%, e também aqui no CRI direcional, naquele momento era 6%, hoje 4,52%. Sempre digo para vocês, quanto menor a participação de cada CRI dentro do PL, melhor, né? Se esse CRI vier dar algum tipo de problema, o fundo está bem resguardado. Fiz a marcação aqui em verde de alguns CRIs muito conhecidos no mercado, né? O CRIVAN, CRI Vitacom, estão ali sempre em HCTR, está presente também em Iridium, CRI Circuito de Compras, que vem dando problema, HCTR, DEVA11, CRI Vila XP, está presente ali nos fundos da Valora e em outros fundos também. CRI Colmeia presente no NCHB11. Um dado que eu acho muito bacana desse relatório gerencial é que eles trazem aqui o código CETIP, então com esse código aqui você consegue ali no site da securitizadora ter todas as informações, né, desse CRI. Você pega ali o termo de securitização e tem tudo na mão. Com esse código CETIP fica muito mais fácil de pesquisar. Outro dado que eu gosto no BCRI é que eles têm uma variedade grande de emissores, né? A gente percebe aqui que eles têm um trânsito bom com inúmeras securitizadoras. Isso mostra aí que o fundo consegue participar de diferentes processos, né? Não fica vinculado a um único processo de avaliação, de análise de CRI. A gente vai ver em breve que o grosso dessa carteira está em CRI corporativo. Outro dado muito interessante de você perceber no BCRI é que ele é um fundo middle risk clássico. Isso porque ele tem vários CRIs ali com IPCA mais 7, IPCA mais 8, que a gente tem como um CRI middle mesmo. Tem também aqueles IPCA mais 4.9, IPCA mais 4.8, que seriam composições mais high grade, mas tem também esses um pouquinho mais altos, como aqui um multipropriedade de IPCA mais 10. Então ele vai compondo a carteira dessa maneira, o grosso fica ali IPCA mais 7, IPCA mais 8, inclusive a gente vai ver que a taxa média está em torno disso, ok? O último CRI que eu destaquei aqui é o Chanix. Ele está aqui em vermelho porque esse CRI está dando um probleminha, a gente vai falar em breve disso. O próprio relatório gerencial trata dessa questão. Para fechar a parte de CRI, é interessante a gente perceber que mais de 80% dessa carteira é praticamente idêntica àquela de maio de 2021, que mostra que esse fundo tem uma característica muito clara de manter os CRIs, né? Ainda que eles adquiram muito no mercado secundário, eles não sejam tão focados assim em originação, eles realmente gostam de carregar os CRIs, diferente de outros fundos que fazem muito giro. Isso fica mais voltado para fundos imobiliários. Inclusive, falando de fundos imobiliários, a carteira hoje bem curtinha aí, focada em DEVA, HCTR, Versalhes e SNFF. Inclusive, vale destacar que a única alteração nessa carteira lá para maio de 2021 foi a zeragem de posição em BCIA. Então ela é a mesma praticamente, né? Eles também não fazem grandes alterações, embora consigam ali fazer algum giro, fazendo alienação de cotas, participando de emissão, saindo um pouquinho, voltando para o mesmo fundo. É isso que a gente percebe no BCRI, né? Eles gostam de ficar nesses fundos mais high yield, né? Então são fundos que entregam um resultado um pouco melhor. Então, duas características importantes que eu citei aqui para vocês: composição de CRI com uma carteira middle risk e composição de uma carteira de fundos imobiliários com fundos high yield, ok? Olhando aí a composição da carteira segundo o spread, a gente percebe que IPCA é o grosso com 71%, uma taxa de 7,53%, na sequência CDI mais 11% aí e uma taxa de 2,75%. Ainda tem um pouquinho aí em GPDI, coisa de 0,6% da carteira, uma taxa de 7,6%, e um pouquinho também em GPM, 3,9%, 8,44% de taxa. Naquele momento, lá em maio de 2021, a carteira era 56% em IPCA e a taxa era de 7,39%, então aumentou um pouquinho. Em CDI era 13,7%, caiu um pouquinho e a taxa era exatamente a mesma, 2,75%. Em GP eles tinham uma participação um pouquinho maior, 7,5%, e a taxa também era um pouquinho maior, 9,6%. Esse foi um movimento natural, né? As operações de GPM diminuíram muito, também diminuíram as taxas.
a gente percebe aí que a composição da carteira 86% em CRI, 9,8% em fundos imobiliários. Naquele momento lá eram 12,3% da carteira em FIIs. Olhando por setores, 56,8% em corporativo, lá em maio era 53%. Hoje residencial com 8,8%, era 8,2% naquele momento. Loteamento era só 4%, hoje menos ainda 3,2%. E shopping representavam ali 6,8%, hoje 5,5%. Multipropriedade, a mesma proporção que tinha naquela época de 3,6%. Um dado novo que eles não traziam naquele relatório era a questão das séries, né? A gente vê que o grosso, 99% aí da carteira em série sênior ou série única. Eles trabalham muito pouco aí com série júnior, né, que é a subordinada ou mezanino de 1,61%. Só lembrando, série júnior, série mezanino, série subordinada são aquelas séries que têm menos preferência no recebimento dos recursos, caso o CRI venha ali a dar algum tipo de problema no pagamento. Falando um pouquinho da movimentação do mês de fevereiro, eles adquiriram aí 18.916 cotas do hectare na subscrição, um valor médio de R$ 120,25. E interessante observar que lá em maio eles também estavam participando de outra emissão do HCTR, era a mesma. E interessante a gente ver que lá em maio eles também estavam participando de outra emissão do HCTR, era a mesma condição desse momento, HCTR que faz muita emissão de cotas. E outra coincidência é que esse Christianix que está dando problema, que eles vão falar um pouquinho aqui abaixo, estava sendo adquirida exatamente a terceira tranche em maio também. Falando no comentário da gestão, eles dizem aí que no início do mês aproveitaram a oportunidade de ganho de capital e zerou a posição no CRI Redditor, tendo vendido a maior parte em janeiro. Também manteve a estratégia de vendas pontuais com ganho de capital em cotas de FIIs. Ao todo foram 3,1 milhões de reais que se somaram ao caixa através de vendas feitas no mês. Esse recurso ficou disponível para alocação em ativos do pipeline. Falando aí desse Christianix, eles dizem aí que houve o vencimento antecipado pelos seguintes motivos: não repasse pela devedora dos recursos recebidos por meio de dação em pagamento, não pagamento da parcela de fevereiro de prêmio de CRI subordinado, recebimento de recursos oriundos das vendas de unidades de estoque 60, 66, 83 e 90 em conta diversa da conta centralizadora. Esse CRI foi constituído para finalizar o término de obra empreendimento residencial Grand Village, localizado em Campo Grande. A razão mínima de garantia é de 200% sobre o saldo devedor da cédula de crédito bancária em relação aos recebíveis em estoque. Hoje esse índice era de 228%. Eles dizem também que o CRI representa só 1,87% do PL e que o fundo só tem cota sênior. E também trazem as garantias, né? Cessão fiduciária de recebíveis, alienação fiduciária da matrícula do empreendimento, fundo de reserva, fundo de liquidez, fundo de despesa, fiança dos sócios. Esse é um CRI de IPCA mais 9% e até fevereiro recebeu o fluxo de pagamentos. Então a gente está vendo uma condição grave nesse CRI, embora ele represente muito pouco dentro do PL do fundo, mas a gente percebe que existiu fraude, né? Eles receberam recursos fora da conta centralizadora do CRI, também receberam aí uma dação em pagamento, né? Foi entregue, por exemplo, um imóvel, um carro para pagar aí, de repente, esse imóvel que estava sendo adquirido. Então é um fato importante, um fato que aparentemente tem sido mais recorrente. A gente viu recentemente um caso desse no Habitat. E para fechar, a gente vai então para aquele resumo que todo mundo gosta. Uma curiosidade importante é até 2018 o BCRI e o VRTA11 eram praticamente iguais, tá? Esses dois fundos eram muito parecidos e eles se consagraram aí como middle risk. Isso porque havia uma consultoria do Banco Fator que detém lá o VRTA11 na gestão do BCRI. A partir de 2018 eles se desvincularam. E vale dizer, né, que o BCRI ele é bem mais low profile, o VRTA é bem mais famoso e também costuma ter um PVP muito mais avançado que o BCRI, né? Esse é o dado interessante, eles costumam distribuir próximo um do outro, mas o VRTA é bem mais querido pelo mercado, né? Sempre paga um pouquinho mais de ágio. Como a gente viu, o BCRI é um fundo nitidamente middle risk, ele tem o grosso da carteira em operações middle de fato, IPCA mais 8, IPCA mais 7, IPCA mais 9, mas tem também ali aquela composição que alguns fundos gostam de fazer, né, de operações mais high grade, como IPCA mais 4, IPCA mais 5, com algumas operações um pouquinho mais arriscadas de IPCA mais 10, IPCA mais 12, em multipropriedade especialmente. Vale a gente destacar que o BCRI cumpriu o que tinha trazido no pipeline, né, conseguiu aumentar levemente a taxa da carteira, a gente já falou disso durante aqui a leitura do relatório gerencial. Outro ponto importante de falar é que hoje o fundo já tem
um PL relevante, aí acima de 600 milhões, então ele já consegue ancorar algumas operações, embora não seja muito a pegada do Becri, né? A gente vê que a preferência é adquirir CRIs no mercado secundário e carregar. Ele sempre tem uma parcela da carteira voltada para fundos imobiliários e essa carteira sempre fica ali em torno de 10%. A gente viu hoje praticamente isso, 9,8%, já foi um pouquinho maior, 12%, 13%. Um dado que eu acho bacana de ressaltar, que inclusive eu falei na análise completa, é que o regulamento do Becri ele é muito claro quanto à exigência de rating a menos ou garantia real de 100% da operação para todo CRI que esteja no portfólio do fundo. Isso dá uma garantia, uma segurança muito relevante. Por fim, a gente sabe aí que a gestão do Becri ela aparece pouco. Eu acho que eles poderiam se esforçar um pouquinho mais, né, para aparecer mais, para dar mais visibilidade ao fundo, também diálogo com os cotistas. Por isso que eu brinco que o Becri é um fundo low profile. E para fechar, vou entrar aqui no site MundoFi para a gente ver como a rentabilidade desse fundo é interessante no longo prazo, que é um fundo de 6 anos e 8 meses, rentabilidade desse período de 85,65%, né, juntando variação da cota e rendimentos. Nesse prazo ele praticamente rendeu o que o IFIX rendeu, o IFIX um pouquinho acima com 87%. Ele deu aí uma pancada boa no IPCA, que rendeu só 44,19%. E também no CDI, que rendeu 64,51%. Então, foi um investimento muito interessante no longo prazo. Muita gente falando aí que em longo prazo o fundo imobiliário não vale a pena, que é melhor ficar no CDI. A gente está vendo aí que em 6 anos e 8 meses o Becri conseguiu realmente uma rentabilidade excelente. Pessoal, o que eu tinha para falar de Becri era isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa o like, deixa o comentário, deixa também aqui a sugestão de outros fundos que vocês gostariam de atualização. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser!